bem mais valioso da humanidade. Bom, a água ocupa 71% da superfície do planeta, sendo apenas 0,66% de água doce. Grande parte dela é imprópria para consumo. E a água subterrânea é a mais pura que existe e é a que representa uma reserva permanente. A necessidade de investimentos governamentais e de consciência populacional é justamente relacionado aos cuidados com os agrotóxicos. A contaminação da água é proveniente de qual sistema de cultivo? É comum dizer que a agricultura convencional se opõe à orgânica. Os principais pontos sobre essas divergências são o uso de fertilizantes e de agrodefensivos. Bom, hoje sabemos que o maior poluente das águas são os agrotóxicos. E para a produção de alimentos orgânicos é ideal o uso de uma irrigação. E para isso tem preferência que a propriedade esteja uma nascente para conseguir irrigar toda a área. E como tem nascente na propriedade, é importante tomar cuidado com o uso do agrotóxico, porque já foram constatadas várias ocorrências de mortalidade de peixes em lagos justamente por causa dos agrotóxicos. É muito importante que o sistema agroecológico mantenha um monitoramento frequente através de exames laboratoriais para saber a qualidade da água frequentemente, pois essa água deve estar isenta de produtos químicos, porque essa é a única garantia da qualidade do seu produto da lavoura, seja uma verdura, um legumes, ou seja qualquer outra plantação que não pode ser utilizada os agrotóxicos. Bem, eu vou falar um pouco sobre a questão dos pilares da agroecologia. Primeiro, a biodiversidade, o segundo, a construção participativa do conhecimento, e como esses dois estão relacionados ao terceiro, que são os solos. A agroecologia, por ser mais natural, ela vai buscar explorar ao máximo a biodiversidade, a funcionalidade dos animais e vegetais trabalhando juntos para a manutenção do solo. E vai explorar também a questão do equilíbrio entre o conhecimento do agricultor, do produtor, mais o conhecimento científico e técnico. O que um pode aprender com o outro para que haja uma produção, um espaço de produção melhor em diversos sentidos. E para que o solo seja sadio. Porque o solo sadio vai garantir o funcionamento do ecossistema, assim como vai garantir a qualidade da água. Quando se fala nesse tema, é importante falar da relação das árvores e a água. Dentro da agroecologia, as árvores vão ter uma boa convivência com os produtores, já que elas vão atrair uma biodiversidade de insetos que vão fazer a polinização dessas plantações e de pássaros que vão controlar doenças e pragas, como por exemplo os carrapatos, evitando assim o uso de insumos extras que poderiam ser contaminantes do solo e consequentemente da água. Essa situação pode aumentar a produção desses agricultores, assim como sua renda. Não só por isso, mas também porque eles podem fazer a comercialização dos frutos e das sementes dessas espécies nativas. Além disso tudo, a presença das árvores também vai contribuir com a qualidade das nascentes dessas áreas, podendo aumentar o seu fluxo ou mesmo a sua constância. Como, por exemplo, eu posso citar um produtor do interior do Rio de Janeiro, que se chama Francisco Araújo, que participou de um estudo da Embrapa no ano de 2015. Ele relatou que na sua propriedade havia uma nascente que secava no período do inverno naquela região. Então, ele implantou na sua propriedade um sistema agroflorestal, conhecido como SAF, que vai reunir culturas de importância agronômica em consórcio com a floresta. A partir da implantação desse sistema de SAF, ele notou um aumento na quantidade de água nessa nascente e também reparou que teve um aumento na constância durante o ano. Bom, nosso trabalho é sobre a agroecologia na água. Então, como podemos dizer, a produção orgânica de alimentos, do manejo adequado entre espécies de planta, consegue manter a
a decompactação do solo, contribuindo com o ciclo da água. Então, dependendo da maneira que a gente fazer o manejo das plantas, pode atribuir muito na compactação do solo. A decomposição das plantas mantém um solo fértil e que dispensa grande quantidade de adubos extra, que poderiam contaminar o lençol freático. Essa decompactação, ela também, além de afastar bastante insetos, pragas, que iria ter que fazer um manejo mais compacto de agrotóxico, com essa decomposição das plantas, ela ajuda bastante a não ter que contaminar os lençóis freáticos. Então isso realmente ajuda bastante. E o material orgânico, sem falar também que é uma boa ajuda, que muitas plantas podem acabar afastando as pragas, sendo desnecessária a aplicação de defensivo químico. Então, após atender a necessidade de uso dos seres humanos, o uso mais importante da água é na agricultura. Dados sobre o consumo mundial de água indicam que a agricultura consome 69% do total de água. A produção agroecológica familiar tem condição de produzir alimentos respeitando a natureza, principalmente a água. Então, a agricultura, bem dizer, a agricultura familiar, ela não prejudica muito os lençóis freáticos com muita adubação, com correção de solo e com muito ataque de defensivo, de praga, essas coisas. Então, ela, por mais que ela consome 69% da água, ela também não acaba causando prejuízo ao solo ou ao lençol freático dessas maneiras. Sistema de irrigação. Ao redor do mundo, existem inúmeras formas de estabelecer um sistema de irrigação. No Brasil, algumas técnicas obtiveram maior sucesso e destacaram tanto pela praticidade como pela eficiência. Essas maneiras de irrigação são resumidas em irrigação por aspersão, irrigação por microaspersão e irrigação por gotejamento. Irrigação por aspersão é um sistema de irrigação que possui pequenas subdivisões que dizem respeito a uma forma de água que atinge a planta. Esse sistema de irrigação proporciona ao produtor uma liberdade de posicionar as mangueiras de irrigação, pois os canos devem ser utilizados a favor da planta ali cultivada. Essa técnica ela é bem interessante porque ela simula a chuva artificial, onde o aspersor espelha a água pelo ar, que por resistência aerodinâmica se transformam em pequenas gotículas de água que caem sobre o solo e a planta. Irrigação por microaspersão. Irrigação por microaspersão, ela garante uma maior eficiência em comparação com a aspersão, pois os canos devem ser instalados a cada 2 plantas. Os filtros utilizados nas mangueiras de irrigação de microaspersão são de discos mais simples, que não necessitam da associação dos filtros com areia. Nesse sistema, ele tem um pequeno problema, que ele pode ocorrer a entrada de insetos e aranha nos microaspersores. Aí ele prejudica na aplicação da água. E sempre que possível, é bom comprar os microaspersores com dispositivos anti-insetos. Irrigação por gotejamento. O sistema de irrigação por gotejamento é ideal para a produção de frutas e vegetais. É um sistema de baixa vazão, onde a água é depositada por um tempo maior. A perda de água por evaporação é bem reduzida e proporciona um melhor aproveitamento. A instalação deve ser feita perto das raízes e recomendado para plantas menores. Sua vantagem está em não levar os nutrientes presentes no solo e podendo utilizar fertilizantes associados à água.
Nesse método de irrigação por gotejamento, a prática de fertirrigação ela acaba se tornando obrigatória, pois se os fertilizantes forem aplicados em uma região de solo que não estiver úmida, eles não ficam disponíveis para as plantas. E esse método permite que outras práticas culturais possam ser efetuadas durante a aplicação da água, ao contrário da aspersão e da microaspiração.